Vocês apostariam na possibilidade de voltar? Tipo, cara, aí, ó, putz, a gente faz aqui pelo menos um pouquinho, qualquer coisa assim. Vocês acreditariam Ele já nisso? tomou várias medidas que ele simplesmente depois, como se tivesse esquecido, né? Ele fala, ó, eu vou taxar aqui 185 países e daqui a uma semana ele não faz, fica por isso mesmo. Se alguém perguntar, aconteceu isso com o Zelensky, por exemplo. Ele falou que o Zelensky, sei lá, era mais ditador que o Putin, alguma coisa assim. E aí no dia que o Zelensky foi lá, que deu aquela treta, convence todo mundo ali na Casa Branca. Vocês acharam disso, inclusive? Já deixa o Latsito falar sobre isso. Quando o Zelensky foi lá, naquele dia, perguntaram pra ele, pô, mas você vai receber o Zelensky aí na Casa Branca? Você falou isso um dia desse, sei lá o que dele, falou mal pra caramba. Ele falou, pô, eu falei? Deu de maluco. Foi no dia seguinte, dá uma isso, de né? maluco. Então, assim, não me surpreenderia se algo acontecesse do tipo. Ele faz as negociações, conseguiu algumas coisas ali, coloca umas tarifas lá, nada a ver, que não tem nem... que não sejam aquelas que estão nos quadros, e fica por isso mesmo. Então, acho que existe essa possibilidade também. E sobre a questão dos preços, né, o mundo deixar de ser globalizado, parte dos trumpistas já estão preparados para isso. Um partido que apoiou o Donald Trump durante a eleição foi o Partido Comunista dos Estados Unidos. Até o maluco que vai lá no Iêmen, fica apoiando os terroristas, aí vai lá no Irã, fica apoiando terrorista. Ele é o fundador lá nos Estados Unidos, ele é americano, fundador do Partido Comunista e apoiou o Donald Trump. E vários trumpistas também, eles já estão ali colocando que, pô, você não precisa de um iPhone novo, você não precisa trocar de tênis todo ano, então meio que já preparando a população para o aumento de preço. É bem parecido, o Igor é o cara do Twitter, né? Era, e aí, não sou era? não, Pô, tô atrasado isso daí. Lá no Twitter tá rolando o seguinte, o pessoal vai lá pra dizer que o governo Lula tá péssimo, tá? Aí tira uma foto do carrinho do supermercado, aí bota assim, pô, 3 produtos aqui deu R$1.200. Aí ele compra um vinho, compra uma camisinha saborizada com textura, não sei o quê, compra um gorgonzola lá, desse tamanho. Aí o pessoal lá da esquerda fica, porra, mas também você tá comprando só coisa de rico e tal. Enfim, tá esse conflito. E os caras estão fazendo mais ou menos isso lá nos Estados Unidos também, preparando a população para esse aumento de preço que vai ser inevitável. E aí entra aquela questão que eu conversei lá na frente, lá atrás, melhor dizendo, sobre a triangulação do comércio que vai deixar de existir. Então, a China depende da matéria-prima brasileira para vender para os Estados Unidos. Opa, isso daqui fechou, né? Não preciso mais comprar matéria-prima. Exatamente. Tinha perguntado o quê? Eu falei que não, mas não, e eu, tipo, o que tu achou lá do encontro do Zelensky com... Eu achei que tava meio marcado já, né? Já era uma tática do J.D. Vance, já que é o vice-presidente, de fazer uma provocada. Porque, na prática, o Trump tem a política do America First, Make America Great Again, e não interessa para os Estados Unidos que tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e interessa, inclusive, que o Putin seja mais aliado dos Estados Unidos do que foi durante o governo Biden. Porque um Putin mais próximo dos Estados Unidos significa um Putin mais distante da China. Então, não tem motivo para os americanos ficarem gastando dinheiro, dispondo recursos na Ucrânia para manter um Putin rival da Ucrânia, rival da OTAN e aliar ele com os chineses. E convenhamos que o Trump não está nem um pouco preocupado com a saúde dos ucranianos, qual território vai ficar para a Ucrânia. Então, para o Trump, quanto mais rápido ele conseguir resolver os problemas, melhor. E se ele conseguir se evidenciar para o mundo, tá vendo? Eu e os Estados Unidos estou tentando fazer as coisas direito aqui. Mas existe um Zelensky que vem gritar comigo na Casa Branca, existe um Zelensky que não tem uma inteligência emocional. Então ele conseguiria mostrar para o mundo que a Ucrânia estava errada, tá vendo? Eu quero ajudar, mas o Zelensky está errado. Então, na minha concepção, foi meio que uma coisa armada, até a própria posição. Na geopolítica, a forma como as pessoas falam conta demais. Então, você tinha o Zelensky meio que encurralado assim na cadeira, o J.D. Vance de um lado, o Trump do outro, um monte de repórter, ele falando numa língua que não é a língua nativa dele, por mais que ele fale inglês. Existem algumas diferenças, claro. Então, ele já foi colocado numa posição de confronto. Aquilo foi feito para mostrar um Zelensky mais fragilizado, para mostrar um Zelensky aguerrido que não quer a paz. Só que agora, mesmo os assessores mais próximos, o Marco Rubio, o Michael Waltz, também já estão cansando um pouco do Putin também. Por quê? O Putin falou, não, beleza, eu aceito um processo de paz. Só que inicialmente vão fazer só um cessar-fogo no Mar Negro e fazer um cessar-fogo também em ataques, por exemplo, aéreos. Aí depois, em setores energéticos, na infraestrutura energética. Aí a Rússia fala que a Ucrânia atacou setores energéticos e a Rússia vai lá e ataca posições no Mar Negro.
Então nem isso o Putin respeitou. Daí o Putin falou, não, é que na verdade, eu acho que pra gente ter um cessar-fogo, tem que ter a saída do Zelensky e a formação de um governo provisório. Mas aí a ONU já não aceita, a União Europeia já não aceita. Então parece que ele sempre vai colocando meio que assim, empecilhos para fazer o processo de paz. Porque ele tá querendo atrasar esse processo de paz. Por quê? Porque hoje a Rússia, mesmo que seja em ritmo lento, ela tá avançando no território ucraniano. E a Ucrânia, quanto mais passa a guerra, quanto menos ajuda tem os Estados Unidos, a tendência é que a Rússia consiga avançar para outras posições. Por exemplo, tem uma região do nordeste da Ucrânia chamada de Kharkiv, que é a segunda região mais importante, fora Kiev. O Zelensky fala que os russos têm o sonho de entrar em Kharkiv, por exemplo, que é o sonho... Inclusive, existem algumas ações ali próximas, em Sumy, Kharkiv e tal. Então, talvez o Putin esteja querendo postergar para avançar mais algumas posições para depois negociar o processo de paz. E os americanos não são bobos também. Eles estão percebendo que isso está acontecendo.